Fala, filho rico! E você, sabia que o brasileiro está perdendo o poder de compra a cada dia que passa? Pessoal, olha, eu vou falar um assunto para vocês aqui, que é uma coisa séria, tá? E você precisa pensar no seu futuro, porque a situação vai ficar cada vez mais delicada. Pois bem, quando eu tinha por volta de 20 anos, eu saía com uns amigos meus para comer pizza. A pizza naquela época custava nada mais, nada menos do que R$5 apenas. E o salário mínimo naquela época girava em torno de R$300. A Coca-Cola custava R$2. E tem um determinado momento que passou para R$2,50. Então com R$7,50 você comprava uma pizza e uma Coca de 2 litros. E essa pizza, pessoal, seria uma pizza de qualidade que seria em torno de R$50 mais ou menos. Então a pizza está muito cara em relação ao que era no passado. Pois bem, então eu vou fazer uma conta simples aqui com vocês para vocês entenderem alguns pontos em relação ao nosso salário, que está cada vez mais desvalorizado. Bom, nessa época aí, o salário mínimo era R$300 mais ou menos, em média, e a pizza custava R$5. Então, para você descobrir aí a multiplicação do que foi daquela época para cá, seria 5 vezes, porque 5 vezes 300 dá R$1.500. Por lógica, a pizza deveria custar o mesmo valor proporcional ao salário mínimo, certo? Então, nesse caso, nós teríamos que multiplicar o valor da pizza daquela época por 5 também. Então, multiplicando R$5 da pizza vezes 5 vezes o salário mínimo, que é a multiplicação daquela época para cá, nós teríamos uma pizza de R$25. E essa mesma pizza custa 50, ou seja, ela custa o dobro do preço do que deveria valer. É um absurdo. Então, o preço da pizza deveria ser ou R$25 na pizzaria, ou então o salário mínimo ser R$3.000. E eu já cansei de ver vários economistas dando reportagens, entrevistas na televisão, falando a respeito dessa questão que o salário mínimo deveria ser o dobro por conta disso. E isso tudo acontece por quê? Pela desvalorização do real frente ao dólar, e com essa taxação que o Trump está realizando, o dólar acabou sendo valorizado, porque o investidor ele procura comprar dólar para poder se precaver, se resguardar. Então, com isso, a moeda sobe e o dólar e o real, com isso a moeda sobe e o real se desvaloriza. Pois bem, mas não só isso, né? Tem a questão do imposto. Quanto mais imposto o governo cobra, independente de qual governo seja, quanto mais imposto o governo cobra, menor nosso poder de compra. Então, por exemplo, não sei se vocês viram recentemente, agora o governo vai querer criar uma carteirinha para os cachorros. Então, se você tem um cachorrinho em casa, você vai ter que cadastrar seu cachorro, você vai ter uma carteirinha e você vai pagar uma taxa para ter esse cachorro em casa. Você vai acabar pagando uma taxa. Então, quanto mais imposto o governo cobra, pior é. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então é o seguinte, a partir do momento que o governo cobra mais imposto, você perde seu poder de compra. Então, se todo dia você tomava o café da manhã na padaria, você vai deixar de comprar o seu cafezinho da manhã ali na padaria. Só que e se outras pessoas fazerem isso? Por perder seu poder de compra. Essa padaria vai perder suas vendas, consequentemente vai ter que mandar alguém embora. Essa padaria mandando essa pessoa embora, ele também vai deixar de comprar na mercearia, no açougue, no posto de gasolina, e esses lugares também vão perder a venda e vão acabar mandando pessoas embora. E quando a gente perde o poder de compra, a gente acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida. Então é um problema seríssimo que nós estamos passando frente à desvalorização do nosso dinheiro, do nosso salário, por conta da inflação e por causa da cobrança de impostos cada vez mais demasiado do governo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais paga imposto na face da terra, ou seja, nós pagamos imposto de país de primeiro mundo, só que o nosso país é um país de terceiro mundo. É justo com a gente? Não, não é justo com a gente. Eu tenho uma ideia de que todo mundo era para ter no mínimo o dobro do que tem hoje. No mínimo. Se você tem um carro de 10 mil, era para ter um carro de 20. Se você tem um carro de 50, era para ter um carro de 100. Se você tem uma casa de 300 mil, era para ter uma casa de 600 mil reais. É um absurdo o que acontece com a gente. E diante disso, se você não se mexer, não fizer alguma coisa, você vai acabar se prejudicando ao longo da vida. Então é importantíssimo que você estude educação financeira, você faça investimentos, porque no longo da vida você vai acabar sendo prejudicado, tá bom? Se você perguntar para um aposentado hoje,
Se ele tem as mesmas condições de criar os filhos que tinha no passado, ele vai falar que não, porque ele não tem mais dinheiro para poder criar os filhos. Pensa lá, um idoso que tinha lá seus 3 filhos e conseguiu criar esses 3 filhos. Aposentou. Será que ele consegue criar os 3 filhos novamente? Não, não consegue. Por quê? Porque ele não tem o mesmo poder de compra do que do passado. Então, estude, diversifique seus investimentos, invista e você vai ter um futuro melhor. Bom, pessoal, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Curta, compartilhe, comenta. Passe a educação financeira aí para os seus filhos. Eles vão acabar aprendendo e gostando bastante.